Deixa eu achar aqui, amor. Shalom, shalom. Boa noite a todos, irmãos. Hoje é você que está nos vendo na sua casa, todo lugar do Brasil, onde essa live for, onde ela chegar. Eu sou o missionário do Foguete. Aqui ao meu lado está o pastor Ramacés Dias. E nós vamos dar início a um estudo bíblico sobre o Apocalipse. É um estudo que é um livro que é pouco lido, pouco é falado. E nesse momento que nós estamos vivendo, né, pastor Ramacés, do mundo, é um livro que vem de encontro com a nossa realidade. O mundo está em caos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Isso tudo que está acontecendo é o cumprimento das promessas do Senhor. São cumprimentos das suas promessas, da sua palavra, de tudo que Ele nos deixou. Transmitido pelo seu servo João, revelado por João, revelado por Daniel. Então nós vamos explanar um pouco. Vamos tentar entender juntos com você. Vamos juntos tentar, buscar, entender um pouco mais sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos dar início das 7 cartas do Apocalipse. As cartas que João escreve às igrejas, relatando a falta do amor, da compaixão, a idolatria de muitas igrejas. E essas igrejas se enquadram hoje no nosso cenário. As cartas que foram enviadas para as regiões, para as nações, né, pastor Macés, se enquadram hoje. Então, para cada igreja hoje, você possa estar atento do que a gente vai falar aqui. Às vezes você está vivendo isso, a sua igreja está vivendo isso, mas sem delongas, vamos direto ao texto. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilha essa live, divulga, faça a sua pergunta que eu passo ao Ramacés e eu vou estar aqui para buscarmos responder você todas as tuas dúvidas. Amém? Que o Espírito Santo venha nos revelar a sua vontade, a sua verdade. É o que nós pedimos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ramacés. Glória a Deus. É bem, irmãos. Como sempre falamos aqui, costumamos dizer que nós não somos donos da verdade. Existem várias teorias sobre o Apocalipse. Pessoas falam, interpretam de várias maneiras, mas nós estudamos bastante e vamos ver com vocês, ponto por ponto, tudinho o que quer dizer o livro de Apocalipse. Nós vamos começar com as 7 cartas para as 7 igrejas. Se de repente não der tempo de terminarmos até o nosso horário as 7 cartas, nós vamos dar uma continuação semana que vem. Aí se você tiver pergunta para fazer, nós vamos estar anotando sua pergunta e respondendo na semana que vem. Se der para responder hoje, nós responderemos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro da profecia. É um livro profético, ou seja, um livro que as coisas já aconteceram, umas estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. É o livro profético, Apocalipse. E eu quero o missionário falar com você do versículo 1 até o 3. Vamos estar lendo e explicando para vocês também, que é coisa rápida e tranquila. Vai, missionário. O título do autor e o assunto do livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Ou seja, o livro de Apocalipse, como muitos têm medo de ler, outros leem e não entendem absolutamente nada, mas
João falou: bem-aventurado aquele que procura ler esse livro, aquele que procura entendimento, aquele que quer saber o que significa, o que está escrito aqui. Ou seja, hoje você está sendo bem-aventurado aí junto conosco na sua casa. Vamos compreender mais um pouco. Então aqui no começo já fala que você é bem-aventurado. Aqui do versículo 4 ao versículo 8 é a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Ou seja, essas cartas foram escritas para a Ásia, para 7 igrejas que haviam lá naquele momento. Diz assim: João, as 7 igrejas que se encontraram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quando transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, essas cartas, elas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. E é interessante aqui que João ele se refere aqui a 7 espíritos que estão diante do trono, diante de Deus. Exatamente. Sim. João e as 7 igrejas se encontraram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é que há de vir. E que há de vir da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Mas que espíritos são esses, pastor, missionário? Existem N interpretações para esses 7 espíritos, mas eu quero que você veja comigo também o que eu entendi aqui dos 7 espíritos diante da palavra. O que eu encontrei, de repente, não pode ser aquilo que eu já ministrei aqui. Existem coisas que nós não saberemos aqui na terra. Existem coisas que foram escritas que nós nunca saberemos, nem aqui nem lá no céu. Outras saberemos no céu, mas outras nós não saberemos. Mas mas vamos ver aqui com bastante calma a questão desses 7 espíritos, a interpretação do pastor Ramacés. A minha interpretação, de repente pode não ser, mas abra sua Bíblia, lá em Zacarias capítulo 4. Vou estar vendo o curso aqui, em Zacarias capítulo 4. Do versículo 2 ao 10. Olha só o que diz aqui. Zacarias capítulo 4, do 2 ao 10. E me perguntou, que vês? Respondi: olho este o candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tumbos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto às 7, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que és tu, o grande, o monte, diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e haja graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram aos fundamentos desta casa. Ele mesmo acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia do humilde, com esses se alegrarão vendo prumo nas mãos de Zorobabel.
aqui em Zacarias 4, do 2 ao 10. Agora, abra comigo lá em Colossenses 1 e o versículo 19. Desculpa, João 3, 34. João 3, 34. Diz assim, olha: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ok? Ou seja, se havia algo sobre Jesus, ou sobre aquele que era que há de vir, Deus não dá por metade, Ele dá por completo. Deus ele não dá algo pela metade. É sempre, e aqui ele se refere lá em Apocalipse, lá, é sobre aquele que há de vir, o alfa e o ômega. Ou seja, Deus ele não deu a metade, e nem um pouquinho só. Ele deu por completo. Algo sobre aquele que há de vir, né, que é o alfa e o ômega. Alfa e o ômega. Agora, abra lá em Colossenses 1,19. Só para você entender bem. Colossenses 1,19. Olha só. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Toda a plenitude, ela reside em cima de Deus. Se Deus deu para alguém alguma coisa, partiu de Deus para aquele que há de vir. Ou seja, deu toda a medida. Para a gente finalizar, agora grave bem. Lá em Isaías. Para a gente finalizar aqui. Lá em Isaías, aquilo que eu falei. E aqui, o profeta Isaías, ele trouxe coisas para nós, lá do céu, para a terra. Em Isaías 11, versículo 2, olha só. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui o profeta está falando de Jesus Cristo. E se você contar aqui, esses espíritos são 7 espíritos que repousam sobre Jesus Cristo. Ou seja, essas plenitudes, ok? Que fala lá em Apocalipse, sobre os 7 espíritos que há sobre ele, que se encontra diante do trono. Ou seja, o meu entendimento sobre esses 7 espíritos, que se você contar, dão 7 certinhos. São as plenitudes que Deus colocou em cima de Jesus naquele grande último dia. Que vai falar sobre ele o Espírito de entendimento, o Espírito do Senhor, o do temor, o do conselho, o da fortaleza, o do conhecimento. São 7 espíritos. Esse é o meu conhecimento a respeito do que fala aqui em Apocalipse, sobre esses 7 espíritos em que se encontra. São 7 plenitudes do Senhor. Outros dizem que são, eu já ouvi pastores ministrar, eles falam que são 7 anjos, são 7 divindades, né? Ok. Mas eu estudei e eu não concordei muito bem. Então eu estudei, fui mais profundo ainda e eu encontrei aqui essas 7 como é que é? São 7, meu Deus, me fugiu a memória. Ok, esses 7 espíritos que caiu sobre Jesus, em que o próprio Deus colocou. Entendeu? Que as cartas eram para a Ásia, tive o entendimento que não são anjos, é o Espírito, os Espíritos que estão diante do trono de Deus, que também foi constituído a Jesus, foi postado a ele, e com esses textos que o pastor leu, traz a base para você ter um entendimento melhor. A visão de Jesus glorificada, Apocalipse 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem,
com vertes, talhares, cingido à altura do peito por uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, e os seus olhos como chão de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então eu caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Tive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho a chave da morte e a do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste e que são e que hão de acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e as 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ó, aqui é interessante que a visão de Jesus glorificado. Aqui João, ele já está vendo Jesus de outra forma, totalmente diferente da visão que de repente ele viu quando Jesus estava sendo crucificado naquele momento. Um Jesus com o seu semblante todo desconfigurado, todo roxo, todo batido, ensanguentado, humilhado, todo cuspido, todo batido. E aqui ele vê uma outra visão de Jesus, glorificado. Ou seja, já não era aquele mesmo Jesus que estava aqui na terra. Era um Deus poderoso agora, né? Totalmente diferente. É interessante, que o João fala assim, eu, João, irmão vosso companheiro na tribulação do reino, na perseverança de Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa das palavras de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava preso por pregar o Evangelho. Então lá ele ficou lá porque ele testemunhava Jesus. E ele foi levado à prisão. Aí, olha só, e achei-me em espírito, aquilo que eu falei no estudo sobre o inferno, sobre o céu, desculpa, que 2 homens foram no céu na semana passada. Paulo teve dificuldade de falar, e ele não sabia como que ele chegou ao céu. Se era no espírito ele não sabe, fora do corpo não sabe, mas João não, ele tem certeza. Eu me achei em espírito lá no céu. E aí ele fala assim, do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve, e o livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, quando João se viu lá em espírito naquela visão, e ele já se deparou com Jesus glorificado, ele ouviu uma voz atrás dele, uma voz como som de trombeta. E aqui no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, e vi 7 candeeiros de ouro. Ou seja, quando ele virou para ver, ele não viu quem falava com ele, ele já viu a situação. Ou seja, os candeeiros significa as 7 igrejas. Quando ele voltou, ele já viu as 7 igrejas na Ásia. Foi a visão que ele teve já, de imediato. Ou seja, havia, até porque a Ásia naquele tempo era um tamanho bem resumido, hoje já é imenso. Ou seja, e a voz falava, escreve 7 cartas para 7 igrejas na Ásia. Hoje essas 7 igrejas, elas simbolizam hoje os 7 continentes, porque foi escrito na época de lá, ou seja, apenas por um local. Mas como cresceu tanto o continente, cresceu tanto que hoje são as 7 cartas para os 7 continentes que existem no mundo. Ou seja, hoje de fato as cartas, elas também são válidas, porque existem congregações
que elas seguem as tais doutrinas, que nós vamos depois referir de cada uma. Mas também que nós chamamos de igreja. Por exemplo, temos um local, congregação, mas nós chamamos de igreja. Mas você sabe que também a verdadeira igreja que existe hoje nos 7 continentes, ou seja, no mundo inteiro, é eu e você também. Ou seja, a carta ela é para a congregação, em cima da doutrina do que ensinam, do que eles pregam, e também ela vai para você. Ela bate de confronto com você, porque você também é uma igreja do Senhor. Ok? Mas vamos ver aqui, para os estudos, os 7 continentes. Vira aqui, pastor. Está pegando, pastor, aqui? No estudo, geralmente nós aprendemos que há 4 continentes. Existem estudos na geografia que há de 5 a 6 continentes. Mas os 7 continentes em quem a Bíblia se refere é aqui, ó. América. Vem América do Norte, vem América do Sul, vem na Europa, vem na Ásia. Você vê que a Ásia cresceu, expandiu, ela vem para a África, ela vem para a Oceania e vem para a Antártica. Ou seja, 7 continentes. Essas cartas foram escritas para esses 7 continentes. Na época foi só para a Ásia, mas se expandiu e hoje representa aqui, ó, nos nossos tempos atuais, os 7 continentes que há no mundo inteiro. Ou seja, igreja, irmãos, é o mundo inteiro. Essa carta hoje, ela vai para cada um dos continentes e para cada uma igreja, que é eu e você. Eu que moro na América do Norte, América do Sul, na África, assim, Europa, Antártica, também é para cada um deles. Vamos estudar aqui bem devagarzinho agora, carta por carta, que nós vamos passar aqui para vocês sobre a carta à igreja de Éfeso. Deixa eu ver aqui. A primeira carta. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas simbolizam os pastores da época. O candelabro é essa igreja e as estrelas eram os pastores, ou seja, essas estrelas representam hoje, atuais, os pastores nas igrejas, tá? Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Eis que não pode suportar homens maus, e quem puser à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achar-te mentirosos, e tens perseverança e suportar-te à prova por causa do meu nome, e não se deixar-te esmorecer. Tenho, porém, contra ti abandonar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volta à prática da primeira obra. E não vos tenho a ti moverei o teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, aqui odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. E quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos lá. A carta de Éfeso. Primeiro, a cada uma dessas 7 cartas que Jesus mandou, João escreveu, as igrejas da Ásia, são dirigidas aos anjos da igreja, aos pastores da igreja. Ou seja, o pastor constantemente e o povo daquela cidade, daquele local, daquela época. E hoje serve para nós. As cartas foram para os pastores das igrejas e também servem para mim, como igreja, e também para você, como igreja do Senhor também. Ok? A igreja de Éfeso, se você notar, uma igreja apostólica. É uma igreja apostólica. Ou seja, até porque o apóstolo Paulo, quando abria as igrejas, colocava lá, geralmente, os apóstolos para cada congregação. Mas aqui ela é focada para os apóstolos. Vocês que dizem que são os apóstolos, mas são mentirosos, enganadores. A igreja de Éfeso é uma igreja autêntica.
A mensagem central para essa igreja era o seguinte: tu deixou o primeiro amor, ou seja, tu abandonaste o primeiro amor. Essa é a mensagem central para essa igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana, chamada Ásia, do tamanho do estado do Ceará, mais ou menos assim, tá? Nela estava situado o templo da deusa Diana. É de lá que surgiu a deusa Diana, que ainda se encontra lá, essa estalda. Hoje ela é um ponto de referência, na verdade. A cidade de Éfeso hoje ela encontra-se em ruínas, ou seja, é um ponto turístico. A cidade de fato hoje ela não tem mais habitantes em si, com uma multidão com o povo. Ela virou um ponto turístico, mas se encontra lá a deusa Diana, a qual eles adoravam em sua época. Considera uma das 7 maravilhas do mundo, né? Eu tive orgulho de Éfeso. Também é segundo uma lenda da cidade, o guardião da estátua de Júpiter, que caíra do céu. Olha só, em Atos 19:35, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Atos 19:35. O templo de Júpiter, ele ficava em frente da cidade. Está lá em Atos 14, versículo 13. A Bíblia diz que o templo de Júpiter ficava bem em frente da cidade. A qualidade dessa igreja é uma igreja autêntica, ela ensinava a doutrina verdadeira. A igreja que muito trabalho, muito esforço, uma igreja que perseverava, uma igreja que pôs à prova os maus crentes, sofreu, mas não se cansou, não permitiu as más comunhão da igreja, odeia as obras dos nicolaítas, ou seja, era uma espécie de seita fundada. Os nicolaítas, eles pregavam a libertinagem, ou seja, a liberação da prostituição, ou seja, que o nosso corpo ele não pertencia como templo do Espírito Santo. Isso era balela, ou seja, o nosso corpo era liberal para qualquer coisa. Podia tudo. Homem com homem, mulher com mulher, e vice-versa, podia tudo. Eles pregavam isso, essas obras. Então, mas até aqui ok. A igreja de Éfeso, ela abominava isso. Abominava, tanto que Deus também abominava. Eles iam também contra essa doutrina, que podia tudo, que o nosso corpo não era templo do Espírito Santo. Era isso que os nicolaítas eles ensinavam. Agora, o defeito da igreja de Éfeso, ela deixou o primeiro amor. E hoje nós encontramos muitas igrejas que começam com uma pegada bem fervorosa, vamos colocar assim, evangelismo, e com o passar do tempo, o povo vai se cansando, e o passar dos anos, o mundo vai se modernizando, na verdade, e aquelas primeiras obras, o primeiro amor, vai morrendo. Hoje é impossível você ver o evangelismo boca a boca. Eles são mortos na igreja, mas nem se lembram de como era o primeiro amor. Esse primeiro amor, ele foi embora. E o apóstolo falou, os nicolaítas, né? Eles fora do Apocalipse, você não vai ver. Era um povo dominador, que adorava essa deusa, que era a deusa da prostituição, e que tudo era permitido. Então, assim, eles queriam pregar dentro da igreja do Senhor que aquilo era normal. E essa igreja de Éfeso, ela se mantinha contra essa doutrina, ela não se sujeitava a esse povo. Isso agradava ao Senhor, mas uma parte dela estava fria, pastor, estava morta, porque o primeiro amor ele já não sentia mais. Sabe quando você vem para Jesus que você está animadão, que você quer fazer obra, que você chora, você quer ir para o monte, quer ir na madrugada? Talvez você esteja assim hoje. E talvez eu também quero falar com você que talvez já passou por esse momento. Você talvez esteja na sua casa e fala assim, olha, esse negócio de crente, essa loucura toda do primeiro amor, eu já passei por isso, sabe? Quando você fala assim, eu passei pelo primeiro amor, eu já passei pelo primeiro amor. Então, o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa, está na hora de você regressar ao primeiro amor. Está na hora de você voltar a... O que a Bíblia fala aqui? Vê onde você caiu, volta às tuas primeiras obras, volta ao primeiro amor. Talvez você é pastor, bispo, apóstolo, e que essa palavra vai falar contigo. Talvez hoje você se encontra num cenário, no momento de ser
o mentiroso, de ser desacreditado, porque hoje você já não carrega a chama, a presença do Espírito Santo. Então volta onde você regressou, porque nós devemos, pastor, sermos avivados pelo amor de Jesus. A Bíblia fala muito sobre o amor. Se é amor, como que você vai amar o próximo? Se é amor, como que você vai se amar? Se é amor, como que você vai levar a obra de Deus a sério? Então, que você possa voltar a isso que o Senhor tem falado para essa igreja. Eu tenho tudo contra ti que deixaste o primeiro amor. Boa palavra, missionário. A igreja de Éfeso, ela cuidou da doutrina, da disciplina, mas ela esqueceu do primeiro amor. Ou seja, ela guardou, ela preservou a doutrina, ela conseguiu não se contaminar com a doutrina do nicolaísmo, conseguiu, aguentou bacana, mas ela esqueceu do primeiro amor. Né? Ou seja, esqueceu, foi esfriando, e é como tu acabou de falar para você também. Aqui se encontra igrejas dessa mesma forma, congregações, mas também há pessoas também, como você que está me vendo aí, que antes você era fervoroso, né? E hoje não é mais. Mas se muita obra, é a mesma situação. Ou seja, até guardou a doutrina, o entendimento, guardou a disciplina, mas esqueceu do primeiro amor. Não faz mais aquilo em que você fazia antes. E isso acontece muito. É por isso que essa carta também é para mim e também para você. Ok? E é interessante que para todas as cartas, Deus, Ele deu uma solução para todos eles. Arrependa-te. O conselho para a igreja de Éfeso. Lembra-te onde caíste. É o conselho que também já está aqui já. Ó. Lembra para que você não caia mais. Onde foi que tu caiu? Onde tu tropeçou? Né? Para você não cair mais nesse mesmo erro. Arrependa-te enquanto ainda há tempo. Porque de repente amanhã não pode haver mais tempo. E volte a praticar as primeiras obras. Está falando, volta logo. Volte a praticar as primeiras obras. Tá ok? Nós temos pergunta para essa primeira carta, pastor? Não? Vamos para a segunda carta. A de Esmirna. Vai, missionário, é com você, a segunda carta. Esmirna, capítulo 1, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro, o último, aquele que esteve morto e tornou a viver, Jesus Cristo. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Tu és rico e blasfema. Dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Eita Deus! A segunda carta, Esmirna, que no latim significa mirra, ou seja, uma igreja perseguida, uma igreja tribulada. Mas se você ver com bastante detalhe, para essa igreja, ela não tem, o Senhor ele não tem uma repreensão, na verdade, de fato. Das 7 das 7, esta é a única cidade que permanece até hoje, tá, irmãos? Com a grandeza e que chama o Templo de João. Atualmente chama-se de Armin, é a maior cidade da Turquia, da Asiática. Esmirna era o centro do ministério e o lugar do martírio do Policarpo, que fora separado para a episcopata pelos apóstolos. João, a carta dessa igreja, mas se resume às 7, não contém nenhuma repreensão, na verdade. Ou seja, uma igreja perseguida, uma igreja tribulada. Nesse tempo dessa igreja, irmãos, eram tempos difíceis, ou seja, de perseguição total para os cristãos daquela época. Tanto que vem aqui, ó, a mensagem para ela: eu sei as tuas obras.
Eu sei das tuas tribulações, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas as coisas que há de padecer. O diabo lançará alguns na prisão, terás uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Ou seja, uma carta para essa igreja era uma igreja missionária, na verdade. Na época de lá, ou seja, quem pregava naquela época, eles eram perseguidos, eles eram postos à prisão, eram torturados durante os 10 dias e depois eram expostos à morte, como no Coliseu, eram entregues aos animais. E de fato, essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que trabalha com missões, uma igreja que pensa no próximo, mas não é um trabalho missionário aqui com o vizinho, vamos fazer isso aqui com o vizinho, aqui na frente, não. É uma que realmente envia de uma cidade para uma outra cidade, aonde lá o evangelho não pode ser pregado, aonde lá é uma perseguição, aonde você chega lá, você pode ser exposto à morte. E hoje acontece as mesmas situações. O que nós temos de missionários, irmãos, hoje sendo mortos, por pregar o evangelho, por falar de Jesus Cristo, e são postos à prova. E aqui fala de 10 dias, é interessante. E eu acredito que, de fato, quando eles pegam esses missionários, eles prendem e tem esse período de 10 dias em que são torturados, são postos à prova, até para a própria negação de Jesus Cristo, para negar se ou não, mas eles não negam e eles acabam sendo mortos, perseguidos a grande tribulação. E fala bem claro, tu pensas ou dizes que tu é pobre, mas tu és rico. Porque, irmão, se você olhar para um missionário, você olha para o missionário fisicamente, é pé no chão, é de sandália, é uma calça rasgada, é uma coisa rasgada. Não tem nenhum tipo de riqueza o missionário. Carrega pouca coisa. Não tem riqueza nenhuma. A única riqueza que ele tem é Jesus Cristo. Ou seja, tu pensas que é pobre, ou outros falam que tu é pobre, mas tu és rico. Tu és rico. E blasfêmia. Porque nós somos filhos de quem, irmãos? Somos filhos do dono do ouro e da prata. Ou seja, nós somos os mais ricos desse mundo, somos nós. Porque nós não pertencemos a esse mundo. Né? E é uma linguagem, como o pastor falou, é uma mensagem para aquela igreja, naquele tempo, e para a nossa igreja hoje. Hoje nós somos aqui da Imagem. Olha que a palavra fala assim, olha, o diabo está pronto, se prepara que o diabo está pronto para lançar dentre vós, algum de vós, na prisão. Isso é por permissão de Deus. Falando para aquela igreja, no momento de hoje, tu serás provada. Mas quem vencer, de modo nenhum sofrerá dano nenhum na segunda morte. O que vencer vai ter galardão no céu. Mas é um período que nós vamos ser aprovados. Isso acontece hoje. Nesse momento, muitos missionários estão perdendo suas vidas. Muitos irmãos nossos em Cristo Jesus estão sendo provados em cadeias. Tem muitos países que o evangelho não entra, que não é permitido. E essas igrejas elas são atuantes naquele tempo e nesse tempo hoje. Então, nesse momento agora, isso que nós estamos vendo está se acontecendo, está acontecendo no mundo. Isso aqui que nós estamos vendo é verídico naquele tempo e nos dias de hoje. Agora, vamos lá. Por que nós temos que sermos melhores do que os outros de lá? Olha só, o apóstolo Paulo, ele foi considerado o mais gentil por causa da sua grande obra missionária nos países gentios. Ele foi decapitado em Roma. Matias, ele ficou no lugar de Judas Iscariote. Ele foi martirizado em Antioquia. Simão Zelote, ele foi crucificado. Tiago, mais jovem, ele pregou na Palestina e no Egito. Saindo também dali, ele foi crucificado. Tiago, mais velho, ele pregou em Jerusalém, na Judéia, e foi decapitado por Herodes. Mateus morreu como martim em Antioquia. Tomé pregou na Pérsia e na Índia, sendo também martirizado das madras do monte de São Tomé. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Felipe pregou na Frígia e morreu como martim também. O André pregou na Grécia e foi crucificado. E Pedro também foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Ou seja, todos esses homens, eles sofreram. Não foi uma morte tranquila, né, pastor? Não foi algo que se possa falar, não, foi legal a morte deles. Não, ao contrário, eles foram aprovados.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender uma coisa. Jesus teve vida boa nessa terra? Não. Jesus teve uma vida de missionário, enganjado em anunciar as obras do seu Pai, levar o reino do Senhor. Quem veio antes dele teve vida boa? Também não teve vida boa. Seguir a Cristo é um caminho espinhoso. E o nosso galardão vai vir, pastor, mediante a nossa provação e aprovação. Todos nós merecemos ser aprovados como esses homens que foram mortos de maneira muito difícil. Eu sei que talvez você fale, mas quem que quer morrer de cabeça para baixo? Quando foram crucificar Pedro, Pedro disse para eles, olha, não me crucifiquem como o meu Cristo, eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. Então, não queira ter uma vida boa. Você que segue viver a Cristo, você que às vezes pensa, o que vai acontecer? Porque nós vamos continuar o Apocalipse. E vai dar um entendimento, você vai entender que nós, a Igreja do Senhor, vamos ser entregues ao governo atual, entregue ao anticristo, entregue ao iníquo, aquele que vai blasfemar contra o Senhor. Está na palavra, você vai ler comigo. Então, quando nós somos entregues, nós seremos mortos por Evangelho de Jesus Cristo. Como João estava lá na ilha de Patmos, a mesma coisa vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer conosco também. Então, fica feliz, fica tranquilo, morrer com Cristo é lucro, né, pastor? É lucro. A terceira carta. Não tem muito a ver com a carta, mas o Marcelo Nascimento pergunta assim, acho que vou responder. Pastor e missionário Dudu, tenho uma dúvida. Sou evangélico, mas minha família paterna são todos católicos. E se eu participo das reuniões deles, posso me contaminar? Estou em pecado? Desde que não adora imagem, né? Desde que você não adora imagem, porque... Mas é evangélica a reunião que ele vai participar? Não, ele é evangélico, mas a família dele é católica. A reunião que ele vai participar é católica. Desde que você não adore, porque também existem hoje muitos católicos que eles são católicos, mas não adoram imagem nenhuma. Porque vamos chegar numa das cartas aqui que vai falar sobre isso. Idolatria. Sobre a idolatria. Nós estamos falando do Apocalipse, um livro profético, tá? Que vai falar sobre da revelação, que vai falar sobre a idolatria. Ou seja, desde que você não adora imagem, que existe apenas um Deus só, até então, mas o perigo de se contaminar aí é com você, na verdade. Mas desde que você não adora imagem, que você adora o único Deus, que você vai apenas acompanhar a sua família, tá tranquilo. Mas entenda que você precisa estar com pessoas que de fato adoram junto com você a esse Deus. Que sejam da mesma fé que você, sigam a mesma palavra que você, até para que você não se machuque, não acho que as outras pessoas. Não é que a gente vai se ausentar da nossa família, ao contrário, estou falando da reunião, uma reunião que vai adorar um Deus. Então assim, a gente não está aqui para falar mal de nenhuma religião, nós estamos aqui para declarar a nossa religião. Nós seguimos a Cristo, quem segue a Cristo é a Cristo só, não é fulano, não é Beltrano, não é a mãe de Cristo, não é o pai de Cristo, não é o irmão de Cristo, não. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ok? A terceira carta, mas depois vamos chegar nessa carta aí que você vai entender perfeitamente. A terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que vai e volta. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, em que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Qual o livro? O livro, capítulo? Capítulo 2. E versículo 14. Agora vou ler aqui o versículo 16.
Portanto, arrependa-te e não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor lhe manda um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vocês lembram que eu falei sobre que chegávamos a vamos ter um novo nome? Teremos um novo nome lá. Ok, mas aqui, essa é a carta à igreja de Pérgamo. E para todas elas, né, Deus, ele dá uma solução. Arrependa-te enquanto ainda tem. Para todas elas, sem exceção. Né? Mas essa igreja de Pérgamo, você olha que é uma igreja enganadora. É uma igreja enganadora, uma igreja que há uma farsa por detrás dela. Eles habitavam no lugar onde exatamente Satanás habitava. Onde Satanás habitava. Mas ali havia uma testemunha de Jesus. Havia um homem lá que ele não se contaminou. Que foi morto. Que foi morto. Ele estava lá, não se contaminou. Mas ele não participou, ele estava lá e também não quis participar daquela farsa. E hoje o que nós temos de igreja, irmãos? Enganadores, que é uma farsa, que eles pregam uma coisa que não tem nada a ver. A doutrina de Balaão. Exatamente. E de enganar. O que Balaão fazia? Ele enganava o povo de Israel. Vamos colocar os cristãos, ele enganava o povo de Israel para comerem coisas sacrificadas a Deus. Meu amigo, o que mais tem hoje? E eles tudo caiu, né? Eles caíram porque, eu falei, Balaão como ensinava a Balaque a armar ciladas para os filhos de Israel. Eles armavam a cilada e o povo não tinha entendimento. Para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e para que praticassem prostituição. Portanto, como o pastor falar de novo, arrependa-te, senão virei contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada afiada que sai da minha boca. A espada de 2 gumes, como o pastor falou aqui. Né? E aí, olha, estamos na grande Pérgamo, né? Também era tempo difícil para os cristãos lá, naquele tempo. Era difícil porque o templo de Satanás, ou seja, o trono de Satanás, estava no meio da igreja. As doutrinas, os banquetes, as ofertas. Exatamente. Mas, entendo, não era questão que era um trono preto e branco lá. Não, era uma coisa enganadora. Vamos deixar bem claro aqui. Ou seja, púlpitos bonitos, né, altares lindos lá para adoração a Deus. E estavam lá, mas na verdade eram tronos de Satanás. Ou seja, os anjos da igreja, que são as estrelas, a qual se referiu João, que estavam lá, eles enganavam aquela multidão, seguindo a mesma doutrina dos outros, faziam o pessoal fazer sacrifício para ídolos e mentindo, dizendo que era para Deus, mas não era para Deus, porque eles estavam por trás de tudo aquilo. E hoje é o que mais acontece nesse mundo aí fora. O que nós temos de pastores, pessoas, essas estrelas, vamos colocar, da Bíblia, que são pastores, apóstolos, bispos e outras coisas, que estão enganando multidões de pessoas, enganando você, falando que é uma coisa, mas não é na verdade. Existe lá um trono específico de Satanás. Não se engane, não se iludam. O que mais tem de pastor da maçonaria aí? E o que é a maçonaria? É uma seita religiosa, uma das maiores, mais organizadas, que eles negam o nome de Jesus. E a Bíblia diz que os anticristos, que são milhares, saíram do meio do povo de Deus para enganar os eleitos do Senhor. E o que é o trono de Satanás? Vamos entender o que é o trono. A cidade de Pérgamo erigiu um santuário para a implantação do culto ao imperador romano. Pérgamo também se tornou centro da religião pagã. O pastor falou aqui agora. Você está na sua igreja e o pastor fala assim, eu já vi isso aí, pastor. Esse mês, esse ano, vamos dar o 3º dízimo. Então você tem que ofertar pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não tem referência bíblica. Isso aí é um falso ensinamento. Sobre esses homens que a gente está falando. Aí você vai numa igreja que o pessoal coloca lá festa junina. Nós não temos nada contra a festa junina, irmãos. Nós estamos falando de santidade, nós estamos falando de revelação, de tudo aquilo que Deus falou, eu tenho contra ti isso, eu gosto de você aquilo, para com aquilo, te arrepende. Então,
tem algumas igrejas que você vai que parece que você não está na igreja, pastor. Tem igrejas que a gente vê por aí, tem festa de Halloween, festa junina, carnaval, folclore. Tudo que acontece no mundo, esses homens pegam e querem trazer para dentro da igreja. Para quê? Para satisfazer alguns daqueles que se iludem, que o evangelho é doloroso, a gente vê que esses homens morreram por evangelho. Não é uma brincadeira. Não é que você que serve a Deus, a sua vida não vai ser fácil. Não pense que, como eu falei na última live aqui, eu sou amigo de todo mundo me quer bem, é porque você não está pregando a verdade. Se você for levar ao fio da espada a palavra séria, você vai ver que você vai levantar muitos inimigos. Se nós formos ministrar no Facebook para qualquer pessoa o que está em Apocalipse, vamos ser taxados de loucos e perturbados. Então, essas falsas doutrinas, esse povo pagão, aconteceu aí, pastor. Não é só naquele tempo, não. Então, como eu falei, pessoas que querem implantar, digamos, querem pedir aquilo que não está com referência bíblica, que não tem respaldo da parte do Senhor, trazem mudanismo para dentro das igrejas, contaminam as ovelhas, fazem o que querem das ovelhas, usam os dons, usam os talentos. Deus deu um dom para a pessoa grava CD, pega o dinheiro, sabe o que ele faz com o dinheiro? Torra seu prazer, a sua vontade, esquece do reino de Deus, esquece de investir na obra. Esses homens, é a mesma coisa que se pode aqui. Se você for abrir o teu entendimento e pensar quais são essas doutrinas, quem é esse povo era uma cidade que adorava, que estava fazendo culto ao imperador romano. Era uma cidade, então, que se sujeitava ao mudanismo, se sujeitava a viver o trono de Satanás. E algumas igrejas, meu irmão, que você vai, que você vê por aí, pastor, você olha e você não vê a presença de Deus, você vê o trono de Satanás. Você vê homens que são regidos por Satanás, homens que são levados, que são conduzidos por espíritos imundos. E nesses homens não há verdade, não há seriedade, não há santidade. Esses homens vivem de qualquer coisa, falam do chip, falam das escrituras como fosse balela, pastor. Como se Apocalipse fosse um livro folclore, fosse um livro que fosse um conto de fada. Tudo isso que está aqui, quando a gente leu no começo, era o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, meu irmão, fique atento. Pensar que você está num lugar que está permitindo tudo. A Bíblia não é permitido tudo, não. Todas as coisas me convêm, mas nem tudo é lícito. Mundo é mundo, igreja é igreja, santidade é santidade. A igreja tem que estar limpa, preservada, cuidada, isolada do mundo. Essa igreja era uma igreja que estava implantada no trono de Satanás. Estava vivendo tudo aquilo que era permitido. E nós não somos permitidos a viver tudo isso que o mundo nos oferece. Se abstenha, se separe, se aparte. Você que é eleito do Senhor, você que é servo do Senhor, você que é noiva do Senhor, como as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As 5 loucas andavam à revelia, faz tudo, vive de tudo, vive de tudo que é lugar, aceita tudo que o pastor fala. Irmãos, você também, você é convidado para ministrar e para ser ministrado. Pegue a palavra do Senhor, folheie esse livro, gaste tempo com isso e você vai ver que o Espírito Santo vai te testificar e que você vai seguir não a homens, você vai seguir a palavra do Senhor, o ensinamento que o Senhor nos deixou para este momento que nós estamos vivendo na terra. Eita, cabra bom, olha, você falou agora tudo, tudo. Ou seja, a igreja de Pérgamo é uma igreja mundana, tá? Isso vai, deixou bem explicado mesmo, certinho. Pessoas que querem copiar o mundo. E o certo, nós não temos que copiar o mundo. É o mundo que tem que copiar a igreja. Você disse tudo. Vamos agora para a quarta carta. Irmãos, aí vamos ficar por aqui, porque o horário já deu. Aí vai ficar para a semana que vem, a segunda parte do estudo. Vamos falar sobre a carta de Sardes, sobre a Filadélfia e a Laodiceia e a conclusão do estudo. Tá? Vamos agora para Tiatira. 18, hein? Versículo 18. Isso, capítulo 2, versículo 18. É você, funcionário. Amém. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti
que tolerastes, tem um porém contra ti, que toleres, assim está na tua versão, pastor? Cadê? O versículo 20? Versículo 20, tem porém contra ti, e toleres. Que toleres essa mulher, Jezabel. Eles toleravam, eles aceitavam Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comer sacrifícios a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que ponho de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras, que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão. Eu sou aquele que sonda o entendimento do coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros e aos demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com ele o centro de ferro, as regerá e as conduzirá a pedaços, como fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda as estrelas da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta a Tiatira. Chegamos lá, naquela questão, pastor, minha família segue tal denominação, doutrina e tal, é pecado ou não é pecado. Olha só, essa igreja aqui é uma igreja corrupta, uma igreja idólatra. Ou seja, eles toleravam Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel adorava todo tipo de deuses e levava o povo a se corromper junto com ela também. Jezabel, esposa do rei Acabe. Do rei Acabe, exatamente. Que levava todo o povo a se corromper com ela. Também induzia o povo à prostituição. Qual é a igreja hoje que é normal, irmãos? Que é normal essas questões? Você analise. Para que carta foi essa igreja? Uma igreja idólatra, uma igreja corrupta, uma igreja imoral, na verdade, que toleras tudo, que toleras a Jezabel, que de tudo fazia que não prestava, que era contra Deus. Aí vem assim, as qualidades dessa igreja, e é interessante, quais as qualidades? Conheço a tua caridade e amor, e de fato, tem muita caridade, tem muito amor. Conheço o teu serviço, fé e paciência. Como dá idêntico. Tuas últimas obras são as mais que as primeiras. São maiores que as primeiras. Maiores que as primeiras. Tu tem feito muita obra. Tu começou devagarzinho, mas tem muito mais. Segue a Jezabel. Exatamente. O defeito toleras Jezabel, a mulher que se diz profetiza. A mulher que se diz profetiza. Ensina e engana os meus servos, para que eles prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Dá-lhe o tempo para que se arrependa. E não se arrependeu, na verdade. Jezabel, ela não se arrependeu. Ela teve o tempo, tanto que Deus mostrou claramente para ela que todos aqueles deuses que ela tinha para mais de 450 profetas. Baal. De Baal, adorava Baal. E Deus mostrou que não havia Deus nenhum na terra como ele. E pastor, Jezabel era a cabeça de Acabe. Exatamente. Ele era rei. Ela influenciou Acabe, rei, a abandonar a Deus e a adorar Baal.
ela usava meios de extorquir as pessoas, de conseguir os bens materiais. Ela tentou roubar, ela quis a vinha de Nabote. Você sabe o que é isso? Um homem que tinha uma vinha pequena e ela tinha todo o reino, ela queria a vinha de Nabote. E ela fez Acabe matar Nabote por causa daquela vinha. Acabe tentou comprar, falou: me vende, me empresta. Ele falou: não dou, eu só dou a minha vinha se tu me matar. E ele teve que morrer. Por quê? Porque Jezabel estava por trás. Jezabel, além de ser uma mulher corrupta, era uma mulher prostituta, era uma mulher que influenciava e era uma mulher que se apoderava das coisas de um jeito injusto. Essa mulher, Deus deu tempo dela se arrepender, mas ela não quis se arrepender. Tem pergunta, pastor, aí? Nós temos uma pergunta sobre desunião. Desunião? Desunião entre as igrejas, desunião entre os cristãos. Pastor, se tudo que Deus une jamais seria desunido, se Ele abençoa sempre, está abençoando porque tem desunião entre cristãos. Isso aí é questão de doutrinas. Aqui são 7 cartas que ele escreveu para 7 igrejas cristãs. Não estamos falando de outra denominação. Estamos falando que essas igrejas aqui são 7 igrejas cristãs. Vamos colocar assim, igrejas que foram fundadas por apóstolo Paulo. Ele fundou e colocou lá um pastor, colocou uma estrela. Ele passava o ensinamento. Ele passava o ensinamento. Ok? Só que o apóstolo Paulo ele era missionário, ele não parava nas igrejas. Ele fundava a igreja, inaugurava, colocava lá, vou colocar lá, Dudu, vou abrir uma outra lá em outra cidade, vou colocar o pastor Ramacés lá. Ensinava ele, me ensinava da maneira certa, mas com o passar do tempo, conforme vai chegando gente, vai entrando pessoas, aí mesmo fala: mas Dudu, não é melhor assim? Porque o pessoal fala: tu vai ganhar muito mais se tu liberar. Foi liberal. Aí ele olha e falou: será que eu vou pegar essa visão? Vou colocar uma igreja liberal, que pode tudo. Aí na minha igreja lá, tem um pessoal lá: mas pastor, não é pecado não. A gente só tem uma noite, ok? Vamos colocar uma igreja de prostituição. Baladinha. É uma baladinha, então, e ali a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Ou seja, os homens, os pastores da época, não foram também para todas as igrejas. Você vê que a segunda carta, ela não traz uma repreensão para coisas mal feitas, ela traz uma perseguição para aquela igreja, uma perseguição. E você vai ver na semana que vem no estudo, que tem uma carta que ela não traz nenhuma repreensão, uma igreja perfeita. Uma porta aberta. Uma porta aberta, exatamente. Mas para essas demais igrejas, 4 igrejas, foi uma repressão. Ou seja, o apóstolo Paulo constituiu um pastor lá, colocou lá, só que ele, induzido pela cabeça dos outros, corrompeu o povo. Não é questão de porque Deus nos dá livre-arbítrio. Nós temos um ministério aqui na igreja, temos um ministério, e foi constituído um pastor para a igreja, ou seja, esse pastor é um anjo da igreja. Mas aqui eu posso colocar a doutrina que eu quiser. De repente. Pode ver. Exatamente. Claro. Aquilo que não corresponde com a Bíblia. E ponto final. E vai ter esses homens que estão no quarto, exatamente. Entendam isso, que são igrejas que foram constituídas para cristãs, para pregar a verdade. Infelizmente, se corromperam. Não era perfeito. Exatamente, não foram perfeitos. Mas havia pessoas dentro dela também com perfeição, como também encontramos aqui um homem. E essas cartas que foram escritas, não era que João foi lá e viu, ou soube que alguém falou para ele que a igreja estava adorando a Jezabel, que estava se corrompendo. Não. A gente precisa entender que quem revelou a João foi quem? Jesus, aquele que anda diante dos 7 Espíritos de Deus, aquele que anda no meio dos candelabros. Ele fala que ele era como um homem. Eu vi como se fosse um filho do homem. E ele disse: escreve tudo que você está vendo. Então assim, era o próprio Deus, amém? Era o próprio Espírito Santo revelando a carta a João para mandar para as igrejas. Era aquilo que Deus olhava sobre a terra e falou: está errado isso aqui. Quem sabe você está se encontrando meu pastor aí, apóstolo, meu querido, servo do Senhor. E quem sabe você foi como pastor, você foi levado pelo mundanismo. Por coisas pastores que começaram de um jeito e estão totalmente. Você não consegue mais achar verdade. Você não consegue mais sentir a presença, por quê? Porque foi se levando. E aí o irmão fala: não, pastor, vamos fazer isso, fazer aquilo. E para atrair o povo, ele se deixa levar. Mas essa é uma carta revelada não por João. João só escreveu. Quem revelou foi aquele que tem cabelos brancos,
os olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes. Ele, aquele que vem, aquele que foi, aquele que esteve morto, aquele que está vivo e que está à destra de Deus, o primeiro e o último, o alfa, o ômega, aquele que há de vir, Jesus Cristo, que tem nos enviado também a ministrar esse livro. Que esse livro venha falar com a tua família, com a tua casa. Amém, pastor? Amém. E é isso, essa revelação não é uma revelação de homens. Quem escreveu foi João, mas foi uma revelação dada por Jesus Cristo de Nazaré. Uma só pergunta é o seguinte: se há perdão entre os cristãos, eu não estou conseguindo entender. Mas é o seguinte: para todas as cartas, Deus, ele já trouxe a solução. A receita. Arrependa-te. Se arrepender, não tem dúvida. Ele é o único que perdoa os nossos pecados. E há perdão. E deu galardão, né? Que todo final da carta aqui fala: quem vencer, dar-lhe-ei autoridade entre os povos, dar-lhe-ei do maná escondido, dar-lhe-ei do meu trono, vou dar o meu amor. Então, assim, vai ser fácil, não é. Mas quem vencer vai ser coroado. Amém? Nosso horário já ultrapassou, irmãos. Ficaram 3 cartas e a conclusão desse estudo para a semana que vem. Vai ser a segunda parte do estudo sobre as 7 cartas. Tem perguntas que acho que foram anotadas ali, vai ficar para a semana que vem, vamos responder para você. Fique tranquilo, você vai entender perfeitamente, mas não tem tanto segredo, irmãos. Não tem tanta coisa assim, mistério em questão das cartas que foram para as igrejas. Mas semana que vem vamos continuar. Hoje vamos ficar por aqui, até então na casa de Tiatira. E semana que vem estaremos de novo aqui. Se você quer conhecer o ministério, o trabalho da Igreja Missionária Amor e Vida, ela tem a página no Facebook, tem um telefone do WhatsApp e tem um canal também no YouTube. Você pode acessar lá também, Amor e Vida, você vai ver o trabalho do Instituto Amor e Vida, que é os mesmos. Você vai ver o trabalho do missionário que o Dudu faz lá. Se você conhecer o trabalho do Dudu, o pessoal, nosso missionário, ele também tem uma página no Facebook lá, você vai acessar lá, você vai ver tudo que ele faz. Se você quer conhecer o trabalho do Pastor Ramacés, ele também tem no Facebook e também tem um canal no YouTube, Pastor Ramacés. Você pode ir lá e ver outros conteúdos. Mas semana que vem estaremos de novo, no mesmo horário, finalizando essa segunda parte desse estudo, que é muito bom. Não percam, compartilhem para os seus amigos. É um aprendizado muito grande para você. De repente, não sabemos tudo, mas algumas coisas batem bem. Tá, irmão? Shalom, que Deus te abençoe grandemente essa noite. E semana que vem estaremos de novo aqui respondendo as perguntas que foram feitas hoje, tá? Compartilha, não tenha medo do apocalipse, não tenha medo, não é o bicho do site papão. E compartilha essa live, você possa ser um canal de bênção para quem não conhece, para quem precisa conhecer o livro da revelação dos últimos dias. Amém. Eita.